Mas vai ser tranquilo. Oficialmente, boa noite. A gente vai começar então a nossa aula de sociologia, tá? Como eu mencionei antes para vocês, eu sou professor de biologia, tá? Mas eu fiz artes cênicas, então eu estudei algumas matérias voltadas à sociologia. Ué. E aí eu consigo ministrar um pouco das aulas. Algumas aulas a professora Ju vai participar, principalmente aulas que a gente debate alguns autores. É, e outras aulas. Ué, peraí que não está aparecendo o meu PowerPoint aqui. Ué, peraí. A janela. Peraí que não está aparecendo o meu PowerPoint, eu vou ter que fechar e abrir de novo. E como eu estava falando, algumas aulas a professora Jo vai mencionar e outras vai auxiliar e outras aulas eu vou conduzir sozinho, né? Semanalmente a gente vai ter um encontro, semana biologia, semana sociologia, ok? Hoje é sociologia. A aula de hoje ela é bem curtinha, tá? São só os conceitos iniciais de sociologia, um pouco do contexto histórico, então é bem tranquilo. Sociologia, ela vai ter, acho, consegui agora. Ela vai ter reduzida, tá? A gente não vai ter 12 aulas de sociologia, a gente vai ter menos aulas, tá? Por conta até do número de matérias que a gente tem. Mas a gente vai conseguir trabalhar bem, ok? Alguém por áudio confirma se estão vendo a apresentação, por favor? Sim. Sim. Arrasou, perfeito, tá? Sejam todos e todas muito bem-vindas, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Aqui tá alguns pontos que a gente vai falar ao longo... Oi, ai, Deus. Hã? Primeira aula de sociologia? Isso, hoje é a primeira aula de sociologia, tá? Aqui tá alguns pontos que eu separei que a gente vai discutir ao longo da nossa aula, mas são muito tranquilos, tá? Sociologia e filosofia fazem parte do campo das ciências humanas. Muita gente teme essas matérias, né? E muita gente odeia essas matérias, porque elas exigem que a gente se debruce um pouco mais em leitura, um pouco mais em entendimento a respeito de teorias, né? Às vezes são teorias um pouco maçantes, mas ela é muito tranquila. Antes da gente iniciar, de fato, em alguns momentos da disciplina, a gente vai falar sobre movimentos sociais, lutas de classe, Karl Marx, estilos econômicos, comunismo, e eu gostaria que as questões ideológicas fossem deixadas de lado, ok? Aqui a gente vai passar um apanhado geral sobre os principais pontos para o vestibular. Não é ideologia, não é questão de tentativa de transformá-los em comunista, tá? Quando se estuda em sociologia, a gente tem que lembrar a questão dos autores e o método de estudo que eles defendiam, ok? Essa frase aqui eu trouxe, que é eu achei ela numa reportagem muito interessante, eu vou ler para vocês, e a partir daqui a gente entende a questão da sociologia, tá? Pesquisadores ingleses descobriram no interior da Índia crianças que eram criadas em meio a lobos, vivendo como lobos. Eram humanos apenas fisicamente, comiam carne crua e putrefata, dormiam de dia e se movimentavam à noite, percorriam pequenas distâncias apoiadas nos cotovelos e joelhos. Não falavam. E há outras coisas que o pesquisador descrevia. Nesse pequeno texto, galera, a gente consegue absorver algumas coisas que alguns costumes, eles não são intrínsecos, eles são ensinados, né? A gente reproduz muitas das coisas, muitos hábitos que a gente tem hoje na sociedade, porque a gente aprendeu, não porque é inato, né? A gente nasceu com eles. Eu, por exemplo, deixa eu perceber um hábito. Usar o banheiro masculino ou feminino. Não é inato, eu não nasço sabendo que eu vou usar o banheiro masculino ou o banheiro feminino. Isso é me ensinado ao longo da vida.
o aprendizado, né? Saber biologia e física não é inato, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Festa junina, religião, né? Algumas pessoas passam em frente a uma igreja, por exemplo, e fazem o sinal da cruz, ou fazem outros tipos de cortejo religioso que não é nascido com ela. Eles são aprendidos ao longo da vida. Como que eles são aprendidos? Através do nosso convívio social, através das instituições sociais, das interações sociais, né? E aí a gente pergunta, o que que nos torna humano? Né? Porque se tudo que a gente sabe hoje em dia foi ensinado, poucas das coisas que a gente tem é inato, como, por exemplo, imagine uma ave, né? A ave, o gato. Não, ave não. Vamos pegar gato que tenha gato aqui em casa. Os gatos, eles tomam banho, né? Eles se tomam banho para se higienizar, então ficam tomando banho o dia inteiro. Alguns animais, quando eles estão com algumas dores de estômago, eles comem um pouco de grama, né, ou outros tipos de vegetais para auxiliar no trabalho intestinal deles. E isso não foi ensinado a eles. Isso eles já nasceram com esse aprendizado. É o que a gente chama de instinto. E eu pergunto, cadê o instinto do ser humano, né? Quais coisas a gente nasceu? Vocês conseguem me citar quais coisas que a gente nasceu já sabendo? Que a gente não reproduz? A sociedade não nos ensina? Reflexo. Que reflexo? Reflexo, exemplo, quando você vai tomar uma bolada na cara, ninguém te ensinou a desviar disso, você simplesmente desvia. Eu não desviei. Mas enfim, é que eu tava na cara, eu não desviei. Mas enfim, talvez, né? A questão da não especificamente reflexo, mas a questão de defesa, né? Os medos, exatamente, as situações que nos colocam em perigo. Só um pouquinho que a minha gata derrubou um negócio aqui e ela vai estragar aí, não pode estragar esse negócio. Espera aí. Hoje não foi fone, hoje foi uma outra coisa, mas enfim. Deixa eu ver. Dormir, exatamente, dormir é uma coisa que não foi nos ensinada. Comer. Oi. O meu computador deu uma travadinha um pouco, não sei se você já falou disso, mas esses conceitos são da sociologia em geral ou tem algum autor específico? Não, são da sociologia em geral. A gente vai começar a falar sobre autores na semana que vem, tá? Na semana que vem, não, na outra semana. Beleza. E daí vocês podem ter em mente, mas comer é um hábito aprendido também, né? A sociedade ensinou a gente gostar de comer pizza, gostar de comer sushi e outras coisas. Comer é um hábito inato, né? A gente precisa comer. Agora, selecionar o que a gente vai comer, aí é aprendido. Os animais também, os pais ensinam o que eles comem e o que eles não comem, tá? Então, há uma série de fatores que ensinam, né? E o que, de fato, nos torna humanos sociais? A sociedade em que a gente vive. Embora existam muitas espécies que vivam, né, em sociedade, que é uma interação ecológica, o nível social, as interações sociais, a formação de grupos, todos esses conceitos, tanto de instituições sociais que a gente vive, ele é conceitos associados à sociedade humana, né? Então, a gente é um ser social. Se uma pessoa fosse morar numa ilha deserta, né, sozinha lá, igual Lagoa Azul, não sei muito se daria certo, porque nós somos habituados a viver em sociedade. A gente aprende que a gente depende da sociedade, a gente depende das outras pessoas para viver, da interação social, né? Agora que a gente está em meio a uma pandemia, a gente vê a questão do isolamento social, o quão prejudicial ele pode ser. Há muitas pessoas que estão desenvolvendo processos de transtornos por causa do isolamento social, né? Então, nem sempre o isolamento social é uma forma adequada de vivência.
porque nós somos seres sociais. Há pessoas que têm uma predisposição maior à questão de interação social e há pessoas que há predisposição menor à interação social, né? Mas isso entra a questão da personalidade, que daí entra num outro campo das ciências humanas, não é da sociologia. A sociologia, ela vai estudar a sociedade como um todo, né? O indivíduo como no meio social. O indivíduo, de forma isolada, ele é estudado na psicologia, na psicanálise e outras áreas aí na psiquiatria também, que daí entra a medicina e a área de ciências humanas e afins, ok? Eita, cacete, esqueci de colocar o efeitinho aqui, mas enfim, vida que segue. Aí, como que surgiu a questão das ciências sociais? Vocês já viram esses eventos históricos, né? Tudo que a filosofia, a sociologia, todas as ciências, elas surgem, elas têm um estopim a partir de um evento histórico, de um movimento artístico, cultural, científico, seja ele qual for, ele vai ter algumas consequências nas sociedades. Essas consequências, elas podem ser boas ou podem ser ruins. Aqui tem 3 grandes momentos da sociedade, que é o iluminismo, né, que ocorreu na França, na Holanda e na Inglaterra, que foi o momento onde as pessoas começaram a deixar de lado o pensamento não científico, né, aquele pensamento mais leigo, de tentar explicar as coisas de uma forma não científica, e eles começaram a se apoiar na ciência, a utilizar a ciência de uma forma mais eficiente, né, por isso iluminismo porque, lembra que o símbolo de ter uma ideia é a lâmpadazinha, né, então o iluminismo foi essa clarificação de todas as ideias, o que acabou melhorando a sociedade de uma forma gigantesca, né? A Maria perguntou se alguém é de Palotina. Eu sou de Palotina, Maria. Não sou de Palotina, eu moro em Palotina. Deus me livre ser daqui, mas brincadeira. Vão me processar se olharem essa aula. Mas enfim, eu vou cortar ela depois. Voltando. Então, o iluminismo, ele foi o primeiro estopim, não só a questão da sociologia, mas o iluminismo, ele foi base da Revolução Francesa, foi base da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial, não. Mas essas 2 grandes revoluções burguesas, ele foi a base, né? Ele que incentivou os processos dessas revoluções. E eu coloquei a data, mas, gente, para o vestibular não precisa você gravar a data, mas você gravar o momento histórico que acontecia aquilo, né? O que acontecia nesse momento? Por que houve essa revolução, né? Beleza. O segundo ponto é a Revolução Francesa, né? Que, como já diz o nome, ocorreu lá na França, no reinado de Luís XVI, que foi a quebra do sistema feudal na França, né? Depois voltou, mas isso vocês estudarem a história. Mas a Revolução Francesa, ela foi um momento muito marcante, uma das principais revoluções burguesas, porque ela primeiro, quebrou o feudalismo, né? Ela mostrou que o feudalismo era um sistema ineficiente, né? E ela acabou... ela tinha os 3 preceitos, que era igualdade, liberdade e fraternidade, que é a frase central da Revolução Francesa, e esses ideais, que são considerados ideais democráticos, eles não são exclusivos da Revolução Francesa. A igualdade, a liberdade e a fraternidade, ele é defendido em qualquer democracia. Na nossa Constituição, todos os artigos dela prevê igualdade a todos os cidadãos na medida do possível, né? Atrelada à igualdade, tem que associar o conceito de equidade, a liberdade a todos os direitos, a todos os cidadãos, também na medida do possível, né? E a fraternidade como uma vivência em sociedade e ser fraterno com as outras pessoas que vivem na sociedade. Porque, através da fraternidade, você concede a liberdade, a liberdade e a igualdade, né? Olha só. Tá, a Thalia falou que já vejo lá. E então a Revolução Francesa, metade oh meu Deus, como é que é o nome que agora? Das constituições do mundo inteiro, né? Eles são pautadas nesses 3 ideais.
E ali, nesse momento, a gente teve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a primeira delas, né? E além disso, nós tivemos a ascensão da burguesia, né? Que a burguesia, ela foi uma classe social que emergiu do sistema feudal, né? Surgiu lá no sistema feudal, mas foi o que dominou a sociedade como um todo. E a partir disso, né? As pessoas elas começaram a perceber que a vida em sociedade, né? Trazia alguns impactos e a intervenção humana poderia solucionar alguns impactos, porque a Revolução Francesa, ela solucionou alguns impactos que era tá, tô explicando muito rápido, desculpa, Riva. Tá, e então ela acabou solucionando alguns problemas que eram da sociedade atual da França. Problemas sociais, como a grande elite tinha muito dinheiro, os pobres passavam muitas necessidades, né? A gente sabe como é que era o sistema feudal, a pessoa tinha que produzir e entregar pro monarca, né? No caso, o senhor feudal. A monarquia, ela tem uma diferença, eu não vou saber com exatidão a diferença entre a monarquia e o feudalismo, é que, na verdade, a monarquia é sistema de governo e o feudalismo é sistema econômico. Mas a monarquia ela é um estilo de feudalismo, tá? Então, essa ruptura do feudalismo é a ruptura da monarquia, né? Que são tanto o sistema econômico quanto o sistema de governo. A Revolução Francesa, galera, estudem, tá? Porque essa revolução, ela cai muito no vestibular. Além da Revolução Industrial, da Revolução Inglesa, a Revolução... Aí tem a Revolução Russa também. Então, as principais revoluções vocês têm que estudar, porque elas vão explicar o surgimento de vários pontos importantes da sociedade. E aí, galera, tem uma coisa muito legal, que é a Revolução Industrial. Ela não ajudou a sociedade assim, oh meu Deus, ela trouxe uma ruptura para a sociedade e melhorou a vivência social. Não, ela prejudicou a vivência social. Ela modernizou, ela trouxe tecnologia, mas ela trouxe o maior número de problemas sociais que vocês possam imaginar para aquela época, tá? Quem assistiu o Tempos Modernos já mais ou menos imagina como que era a vida durante a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Bem rapidão. Foi a mudança da manufatura para a maquinofatura, né? Então, as pessoas que antes teciam, né? O que é tecer? É fazer uma camiseta, né? Através da mãozinha, né? Para uma máquina de fiar. A maquinofatura é uma máquina que vai fazer isso. Houve substituição de mão de obra, né, humana, e houve a implementação de máquinas. E, para que isso fosse possível, havia a operação de máquinas, que daí as pessoas acabaram trabalhando nessas máquinas, né? E aí, nesse momento, teve o êxodo rural, teve grande êxodo rural, né? Não porque existiram vários. Então, as pessoas se deslocaram do campo para a cidade por causa do emprego. Tinham jornadas absurdas de trabalho, coisa de 18 horas, sem direito nenhum a férias, 13º, jornada digna de trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela acabou impactando gigantescamente na sociedade. Aí, Leonardo, mas uma pessoa com emprego não sofre impacto. Como assim? Ela tinha problemas sociais, mas tinha dinheiro. Primeiro, esse pessoal que saía do campo, elas vinham e acabavam se aglomerando em lugares marginalizados das cidades, né? Criando muitas aglomerações com baixas condições de saneamento básico. Elas, pelas jornadas altas, elas sempre tinham muita exaustão, problemas de transtornos, problemas sociais, a questão da poluição das indústrias acabavam prejudicando essas pessoas, porque elas estavam associadas próximos às indústrias, né? Então, houve uma série de problemas aí que estão atrelados à Revolução Industrial. E esse momento da Revolução Industrial, em específico,
ele foi propício para que alguns pesquisadores, alguns pensadores, começassem a olhar a sociedade com outros olhos, né? A olhar e analisar esses processos sociais que aconteciam ao decorrer da Revolução Industrial. Se a gente vai falar da sociologia, a sociologia como ciência, ela já surgiu, né? Os ideais de sociologia já surgiram muito antes ali da Revolução Industrial, mas ela foi percebida como ciência, né? Ela se consagrou como ciência um pouco depois do Iluminismo, por exemplo, tá? Mas o Iluminismo, ele é um marco de origem de várias ciências, incluindo da sociologia. Não de origem, tá? Mas pensem assim, para embasamento. Imaginem que seja a base, né? E para eu descobrir algo maior, eu tenho que começar pela base. Então, o Iluminismo, ele foi a base do surgimento da sociologia. E na Revolução Industrial, ela teve o maior desenvolvimento, né? Um maior desenvolvimento. Aí, beleza. Então, a gente tem lá no século XIX, a sociologia, o desenvolvimento dela, né? Como um estudo científico, como uma área científica, uma ciência. Não só da sociologia, mas das ciências sociais como um todo. Sociologia é uma ciência social, mas as ciências sociais, ela é um campo de trabalho gigantesco, tá? Aqui eu coloquei que as ciências sociais, ela é um conjunto de disciplinas científicas. Galera, disciplinas científicas são as várias áreas que têm como um escopo assim, um trabalho em comum a todas. Por exemplo, as ciências humanas. Ciências humanas entre história, geografia, filosofia, sociologia, e a gente tem os escopos, que daí entra a própria história, a própria sociologia, a própria filosofia, e assim sucessivamente. Ciências sociais, ela é muito mais abrangente do que a própria sociologia, né? A questão é que elas estão atreladas ao estudo da cultura e da sociedade. Então, vai ter áreas como a antropologia, né, que estuda o desenvolver da sociedade ao longo do tempo, a psicologia, que estuda o indivíduo, a antropologia estuda as culturas ao longo do tempo, a arqueologia, os achados de culturas antepassadas, a sociologia como a história de uma forma geral, a história como os registros históricos de civilizações passadas, né? Então, através dessas ciências, a gente consegue analisar o estado da sociedade atual, as sociedades passadas, a construção social das sociedades passadas, o regime econômico, o regime governamental das sociedades passadas. E o interessante lembrar, galera, que elas trabalham sempre em conjunto, né? Uma pessoa que estuda sociologia, a gente vai trabalhar história. Eu acabei de trabalhar história falando sobre sociologia, né? Falando sobre um momento histórico, explicando questões sobre história, tá? Então, a sociologia, ela é bem abrangente, ok? Aí, a sociologia, especificamente, ela estuda as formas do convívio humano, tá? Aí entra contato social, isolamento social, questão de individualização, a cooperação na sociedade, competição na sociedade, tudo que tiver atrelado a 2 ou mais indivíduos é do campo da sociologia. O estudo específico de um indivíduo é psicologia, tá? Na sociologia, vocês não vão ver estudos sobre... não lembro agora, mas estudos voltados à psicologia, mais específico do análise de um indivíduo só, a gente vai ver a análise da sociedade geral, ok? Aí lembre-se, galera, que sociedade é um termo complexo, tá? Neural talvez, Thalia, mas aí entra a questão de ser vários indivíduos, um só indivíduo, né? Tudo que é a respeito de um indivíduo é psicologia. A psicologia pode estudar, por exemplo, a interação social de um indivíduo. Não a terapia, eu estudo a minha interação social, porque a ausência de interação social pode desencadear alguns transtornos, né? Como a depressão, né? E só que a sociologia, ela vai estudar 2 ou mais indivíduos, ela vai estudar como o isolamento social pode segregar um grupo, como o preconceito pode segregar um grupo, essas coisas.
Isso, basicamente, aham. O comportamento, não, ai, não sei o comportamento, é que o comportamento me soa como algo muito, digamos que os hábitos, se bem que é, se não, parecido com esse nome de comportamento. Mas isso, o impacto, o pensamento, talvez em conjunto da sociedade, tudo que envolve duas ou mais pessoas, tá? Beleza. E aí, as formas fundamentais da sociologia é a sociedade. A sociedade, ela não estuda o indivíduo, ela estuda a sociedade, ok? Como eu já mencionei para vocês. Beleza. Aí, como eu já mencionei para vocês, a sociologia, o conceito dela surgiu com Auguste Comte, né? Ali no século XIX. Só que a... Professor, Oi? você poderia voltar rapidinho no slide anterior? Perdão, desculpa. Eu disponibilizo para vocês se vocês quiserem também, mas aí podem copiar. Fiquem à vontade. Como eu havia mencionado para vocês, o termo sociologia, o conceito, né, a dizer que sociologia é uma ciência, ele surgiu no século XIX, com o Auguste Comte, que é um dos grandes teóricos da área de sociologia, mas ela já vinha sendo embasada lá no iluminismo, né, com as várias outras ciências que surgiam, ok? E na sociologia, assim como a história tem a história do Brasil, história média, história antiga, história isso, vai ter as especificações da sociologia, como sociologia política, jurídica, sociologia do trabalho, da arte. Eu, por exemplo, em artes, eu estudei sociologia da arte, né? A questão de fetiche de consumo, a questão de patrimônios materiais e materiais, materialização e várias outras coisas, sociologia econômica, financeira, sociologia da educação, quem vai estudar a licenciatura, e muitas outras áreas de sociologia, que daí visam especificar mais e tornar mais centrado o trabalho do sociólogo, ok? Profissional que trabalha com sociologia, sociólogo. Então, beleza. Aí a gente tem alguns conceitos, né? O primeiro deles é a comunidade. Aqui eu trouxe dois grandes autores, né? O primeiro, Hesfield, e o segundo, Bauman, que o Bauman, ele é um dos grandes teóricos, teóricos e sociólogos contemporâneos, mas ele morreu há 2 anos, né? E ele é o autor do Amor Líquido, né? Do Amor Líquido, não, do Amor Líquido livro, mas da teoria da sociedade líquida, tá? E o que é a comunidade? Uma comunidade, né, segundo Redfield, ela é definida como um agrupamento que ele é distinto, ou seja, ele é diferente de outros agrupamentos humanos. Por exemplo, a comunidade aqui de Palotina é diferente da comunidade de Curitiba, e assim sucessivamente, né? E é muito visível onde uma comunidade começa e outra termina. Por quê? Porque essas comunidades, elas partilham de alguns hábitos culturais, né? E a comunidade, ela é pequena, diferente de sociedade, galera. Comunidade se contrapõe à sociedade. A sociedade brasileira, a comunidade uma comunidade quilombola, por exemplo, é uma comunidade bem pequena que reúne um número muito pequeno de indivíduos, e esses indivíduos, eles têm hábitos que ou são exclusivos deles, ou que são compartilhados por poucas outras pessoas. Mas a maior parte desses hábitos não são compartilhados com outras comunidades, tá? E ela é autossuficiente, né? O que é ser autossuficiente? Ela acaba atendendo a todas as necessidades que ela exige, né? Quais necessidades? A educação, a todas as instituições pertencentes a essa comunidade. Ela não depende de instituições, de outras instituições, né? Mas comunidade, galera, a gente tem que entender que a comunidade, ela tem
hábitos culturais compartilhados, não é simplesmente qualquer coisa. Uma comunidade, os bairros, né, de cidades, eles têm muito comunidade fulano de tal. Às vezes não é uma comunidade na forma sociológica, mas eles utilizam esse termo de forma passageira, tá? Bauman. Bauman, ele esclarece, né, em uma das suas obras, que pertencer a uma comunidade, ela significa renegar parte da individualidade. Por quê? Porque quando a gente pertence a uma comunidade, nem todos os indivíduos que pertencem a uma comunidade, eles são exatamente iguais. Haverão indivíduos que têm similaridades, né? Não é iguais biologicamente, iguais na questão de hábitos culturais. Mas eles vão negar um pouco dessa identidade, numa forma saudável, dessa individualidade, aliás, para se sentir pertencido àquela identidade da comunidade, ok? O que acaba sendo atrelado à construção dessa comunidade. Beleza? Vocês estão copiando ainda? Depois você vai disponibilizar o slide, isso, né? Isso, eu vou disponibilizar. Enquanto vamos fingir que tem alguém copiando, deixa eu só pegar o link do. Eu tô copiando também, mas. Não, vamos respeitar. É porque daí eu ia usar esse espacinho para eu pegar o link do grupo. Não, mas pode pegar, pode pegar. Já peguei, eu vou aproveitar que vocês estão. Karma, Jéssica. Me pressionando aqui por causa do link, você vai ver. Peraí, quando vocês terminam de copiar. Back. Presença aqui. Se possível, preencham já em até 10 minutos. Tá bom? Já foi, ó. Tem 2 links. Então, Josemar, deixa eu ver se já lotou esse grupo. Tem alguém copiando ainda? Porque daí se tiver alguém copiando, deixa eu ver. Não, Josemar, esse grupo só está com 166 participantes. Pode encaminhar este link, que aí eu acho que dá para entrar sim, tá bom? Porque ele tem poucos, esqueci o nome, participantes. Beleza? Posso passar, galera? Alguém responde para mim? Passei, hein? Aí a sociedade, né? Reparem que há sociólogos diferentes que acabam contribuindo para o conceito. De comunidade, a gente tem 2, Redfield e Bauman. Precisa conhecer tudo sobre eles? Não, né? Mas a gente tem que lembrar alguns mais marcantes, né? Sociedade. Durkheim, né, que é um outro sociólogo importantíssimo, ele defende que o homem é coagido a seguir determinadas regras que a sociedade acaba impondo. Nós temos que seguir regras que a sociedade impõe. Que regras é essa? Infelizmente, né, às vezes eu gostaria, mas a gente não pode sair e bater em alguém quando uma pessoa nos estressa. A gente não pode bater nessa pessoa. É crime. Eu não posso matar uma pessoa porque eu, sei lá, não gostei dela, ela não compactuou com o mesmo pensamento ideológico ou político que eu não tenho direito de fazer isso. Aí eu tô no trânsito, né? Um pedestre passou, foi desaforado e passou na minha frente. Vou acelerar e matar ele. Eu não posso. A sociedade, ela rege essas regras, tá? Maria, depois você fala o que eu posso falar no WhatsApp depois, tá? Mas sim, se for eu responder no WhatsApp, eu posso, tá? Só manda, 1 hora eu respondo. Às vezes eu tô um pouquinho ocupado, mas depois eu respondo, tá? Então a sociedade, ela impõe regras. A gente tem regras que a gente é obrigado a seguir. Aí há instrumentos de controle social, que a gente já vai ver. Instrumentos que são formais ou informais, que eles vão se assegurar que aquelas regras estão sendo cumpridas, né? Então, por exemplo, a polícia, ela é um instrumento social, as leis são um instrumento social que elas
instrumentos formais, aliás, que fazem o controle social para impedir, para verificar que as pessoas estejam seguindo as normas determinadas pelas leis que regem a nossa sociedade, né? E nesse caso são fatos sociais, né? Isso são fatos sociais, que aí é a coerção do indivíduo. O que é a coerção do indivíduo? É como se fosse uma coisa que a gente segue, mas que é obrigado a gente seguir. Se a gente não seguir, a gente é punido. Porque eu tenho a opção de matar alguém. Mas se eu matar, eu vou responder legalmente por isso. Eu vou ser preso, qualquer coisa que a lei me imponha, eu vou sofrer por isso, né? Então, é um fato social, é uma regra da sociedade, e que a gente é obrigado a segui-la, isso, tá? E que, nesse caso não siga, peraí. Caso não siga, a gente pode sofrer algum tipo de punição, né? Esse fato social, normalmente, ele é imposto do nascimento e não, às vezes, ela não se modifica. Por exemplo, na sociedade, desde que eu nasci até agora, não foi permitido matar alguém. Então, isso não se modificou, ok? Isso são coisas que não se modificam. Algum tipo de regra social que não seja embasada pela lei, por exemplo. Alguém consegue me dar um exemplo de fato social que não é assegurado pela lei, por exemplo? Desculpa até um pouco da zoeira, mas comer manga com leite, tipo, por exemplo. Isso é um hábito cultural. Uhum. Não E é não é tão. muito legal, porque esse hábito que ele foi ensinado, ele é uma raiz da escravidão, sabia? Uma hora a gente fala, quando a gente fala sobre movimentos sociais, a gente vai falar sobre a questão da manga com leite e várias outras coisas que são heranças históricas da escravidão. Mas legal, isso daí é um hábito cultural. A Robson falou andar pelado na rua. Na verdade, se você andar pelado na rua, você é preso por atentado ao pudor. Tem uma regra que rege isso. Mentir e enganar. Até um certo ponto, não é embasado pela lei. Até certo ponto, há um crime configurado por isso. Aborto, não. É embasado por lei também, tá? Respeito... Isso. Casamento, ele o casamento, sim, é um fato social. A fidelidade, aí, ó, exatamente. A fidelidade é um fato social que ele é ensinado na sociedade, mas ele não há uma lei que obrigue a pessoa a ser fiel, né? A lei que pune uma pessoa se ela for bígama, se ela for casada com duas pessoas. Mas uma lei que proíba a pessoa de ter amantes, de trair, como a Sheila mencionou, não existe, tá? Beleza. Olha, várias pessoas falaram trair alguém. O casamento, ele também é um fato social, mas ele não é uma coerção, porque as pessoas não têm a obrigação de fazer isso, né? Nem todos são obrigados a casar. Em alguns, aqui na nossa sociedade brasileira, em outras sociedades há obrigatoriedade do casamento, principalmente para mulheres, né? Mas isso aí são outros tipos de sociedade. Beleza. Aí eu coloco imagem, eu esqueço de passar. Mas enfim, aí a comunidade e a sociedade. Na comunidade, a gente tem os contatos sociais primários, né? Contatos sociais primários é aquele da família, dos amigos próximos, um caráter coletivo, né? Que esse caráter coletivo entra a questão mais da fraternidade. Por você ter um parentesco maior, um contato maior com as pessoas, você tem um pensamento coletivo maior, e a questão da autossuficiência. Uma família, por exemplo, ela é autossuficiente, né? A sociedade, né? Tem uma vontade internacional e uma vontade artificial, que entra a questão a vontade do indivíduo, que muitas vezes é regida pela sociedade, né? Que é a questão da vontade artificial, não é a vontade do indivíduo. Em casos, por exemplo, onde ocorre o casamento obrigatório, ou onde a pessoa tem o desejo de fazer algo, mas ela não pode porque existe uma regra na sociedade que a impeça.
Contatos secundários, esses contatos secundários aí são com pessoas do trabalho, com pessoas do dia a dia e outras questões. E as relações, elas são contratuais, transitórias ou mais superficiais. Por quê? Porque no trabalho, embora eu tenha pessoas no trabalho, eu acho que vai sim, tem pouquinho, isso aqui é bem rápido, não se estresse, tá? Embora no trabalho a gente tenha pessoas que a gente tem uma proximidade maior, no geral, as relações do trabalho, elas tendem a ser mais superficiais, né? E aí entra na questão dos contatos sociais. Os contatos primários, que eles são delimitados pelo convívio, né? O contato social abrange os primários e os secundários. O convívio, ele gera os contatos primários e os contatos secundários. Os contatos primários são aqueles nas comunidades e nas pessoas mais próximas, geralmente nas instituições sociais que a gente mais tem contato. Família, igreja, né? Instituições sociais que fazem parte de comunidades, né? Os secundários já estão na sociedade. O contato social secundário, né, da sociedade é o trabalho, eu ir no mercado encontrar as pessoas lá, uma pessoa da mesma cidade que eu, mas que eu não tenha um contato mais próximo, ok? Aí, o que é isso? Aí, a ausência do contato social, ela pode gerar atitudes de ordem social e atitudes de ordem individual. Como em ordem individual? Transtornos psicológicos, transtornos neuróticos, ordem social, aí questão de esses transtornos mais associados no impacto social, né? Por exemplo, uma pessoa que ela questão de segregação, né? Segregação social está associada à ausência de contato social. Ou também a questão de pessoas que nunca tiveram contato social, quando elas chegam numa sociedade, elas tendem a ter uma quebra muito gigantesca, elas não se adaptam na sociedade. Então, essa ruptura da ausência de contato social com o contato social pode gerar algum tipo de impacto negativo, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. Para o indivíduo, né, vai ter a questão de impedimento de alguns hábitos, né? E para a sociedade, com peraí, deixa eu lembrar a palavra. Com o indivíduo, ele pode trazer algum impacto para a sociedade. Né, um indivíduo que nunca viveu em sociedade, ele sai por aí pelado, ele sai por aí batendo em todo mundo, ele sai por aí matar muitas pessoas, né? Mataram muitas pessoas associadas à ausência de contato social, em decorrer de uma atitude de ordem individual, por exemplo, uma psicopatia, uma pessoa vai lá e ela pode impactar a sociedade saindo na rua e atirando em todo mundo. A ausência de contato social, ela pode contribuir para essas coisas, ok? E aí a gente entra na questão dos contatos, né? Especificamente os contatos primários e os contatos secundários, né? Eu já falei um pouco sobre eles. E os contatos primários, eles são aqueles que a gente teve desde o início das nossas vidas. E esses contatos, eles não são intrínsecos. Intrínsecos é o que a gente nasce com eles. Esses contatos a gente teve a partir do nascimento. E aí nós temos a questão eles são mais próximos, vinculados a comunidades, e eles são contatos que a gente chama de direto, porque eles têm influência emotiva, como a família, os amigos, a religião, né? Aqui eu coloquei uma família como exemplo. Os contatos secundários, como eu já mencionei, eles são contratuais, calculados, e ele não tem influência emotiva. Contatos cotidianos,
contatos, você vai numa mercearia, você tem um contato social, só que ele é um contato secundário. Você não ama o vendedor daquela loja, a não ser que você o conheça, a não ser que ele seja sua mãe. Mas se você vai para uma outra cidade e vai comprar uma coisa numa loja que você nunca viu a pessoa na vida, é um contato secundário sem influência emotiva alguma, ok? Deixa eu ver o chat. Traição, vai dar tempo hoje, vai. Exemplo disso é os Amish também. O crush é um contato aí primário, né? Que tem dói aqui no coração. O Amish pode ser um contato primário, porque seria uma comunidade. Só que daí tem a questão dos hábitos, né? Porque eles têm uns ideais ali bem, meu Deus. Mas deixa eu pensar. Eles são contatos primários, tá? Porque é uma proximidade, possivelmente eles tenham. Se eles são afetados. Tá, deixa eu pensar. Sim. De certa forma, sim. Porque numa sociedade tem coisas que, embora sejam ultraconservadoras, eles não podem praticar em sociedade. Por exemplo, um pensamento ultraconservador é que as mulheres sejam submissas ao homem e que elas não sejam impedidas de ter acesso à educação, acesso à voto, essas coisas. Eles são impedidos de realizar isso de forma legal, né? Porque, embora seja ultraconservador, não é embasado pela maior parte das constituições de sociedades democráticas, como a nossa sociedade, né? E tanto a sociedade dos Estados Unidos, a sociedade da Inglaterra, elas defendem a igualdade. Então, eles não podem. Só que, se eles entram na sociedade, eles vão ter algum tipo de... vão ter impactos, né? Tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Porque imagine chegar pessoas que compactuam desses pensamentos ultraconservadores aqui e olhasse para nós e falasse, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque isso eu aprendi. Traria impacto para a nossa sociedade e traria impacto para eles, porque eles se deparariam com muitas coisas que eles aprenderam que é errado. É certo que eles aprenderam? De forma alguma, né, galera? Pelo amor de Deus, quem é que tem coragem de dizer que as mulheres não podem ter direito à educação ou direito ao voto, ou que não há diversidade sexual, que não há diversidade étnica? Geralmente, ultraconservadores englobam pensamentos hegemônicos, né? Então, tem várias coisas que são bem chatinhas nesse tipo de grupo social, tá? Deixa eu pensar. Outro grupo social, que é o Ku Klux Klan, eles também, eles não se isolam, né? Mas eles trazem alguns tipos de impacto para a sociedade e a nossa sociedade não impactam para eles, mas eles trazem impacto para a sociedade. Perdão a ignorância, mas esse grupo que você acabou de falar, qual o nome e o que seria no caso? O Ku Klux Klan, ele é tipo uma seita. Ó, Ku Klux Klan. É assim que se escreve. Se tiver errado, deixa eu ver se no Google. Ele é um grupo de ultraconservadores hegemônicos que eles defendem a desigualdade étnica, né? Então, eles defendem muitas pautas atreladas ainda à escravidão, à supremacia branca, né? Então, é um grupo, ele está nos Estados Unidos, mas ele tem as suas raízes nos Estados Unidos, mas tem alguns brasileiros metidos a besta que se acham o Ku Klux Klan, né? Nazismo, por exemplo, também foi um grupo, não era uma comunidade, era uma sociedade, mas que trouxe grandes impactos para a sociedade, né? Mas nesse... A sociedade não pode pedir que não exista esses ideais dessas culturas como é a mexicana. Então, a sociedade, isso é proibido? Tanto o Amish não, na verdade, não é proibido. Só que daí entra na questão da liberdade, né? A liberdade de expressão para os ultraconservadores, que são o grupo Amish,
É, e aí entra a questão da liberdade. O Ku Klux Klan, ele é ilegal, né? Então, por isso que ele é escondidão. Então, ele não é embasado pela lei. Só que são, como o Robson falou, são ideias fascistas, né? E a sociedade, a gente tem ideias fascistas em todas as sociedades. Algumas sociedades, elas são mais efetivas na luta contra o fascismo e outras sociedades, elas são menos efetivas na luta contra o fascismo, tá? Não me perguntem o porquê que ainda existe um grupo que defenda hábitos ultraconservadores, né? O Brasil, fascismo, Bira MC, eu não sei o seu nome, mas enfim. O fascismo é um conjunto de ideias que envolvem vários fatores. Ultranacionalismo é uma delas, que o Robson mencionou, supremacia, hegemonia. A hegemonia é a supremacia de uma etnia, por exemplo, os alemães. O nazismo era hegemônico, então ele achava que só os alemães, os caucasianos, eles eram importantes, eles eram melhores que os outros, né? É João, prazer, João. O Bira MC é João, tá, galera? Mas, enfim, o fascismo ele é um conjunto de ideias, né? A gente já teve alguns governos fascistas, como o governo fascista do Mussolini, o nazismo, que também é nazismo, mas ele foi um governo com ideais fascistas, um pouco fascista, né? E normalmente os governos fascistas eles têm ideais ultraconservadores. O que é ultraconservador? É que existem as pautas conservadoras e as pautas libertárias. Que as libertárias ela é um pouco mais take it easy, é mais tranquila quanto aos hábitos, né? Quanto aos hábitos culturais, né? E os ultraconservadores, por exemplo, estão muito atrelados a questões religiosas, normalmente não, na maioria das vezes, são extremamente machistas, têm um pensamento extremamente contra a diversidade sexual e de gênero, né, os LGBT-fóbicos, tem intolerância religiosa extremamente grande. Então, na nossa sociedade, a gente também tem pessoas que defendem ideais fascistas, né? Alguns políticos nossos são claramente defendem ideais fascistas, né? E tem várias outras características. Meu Deus, peraí, tem alguém entrando. E tem vários outros governos que já foram fascistas e que defendem ideais fascistas, ok? Eu nem me lembro como que eu entrei nisso, mas vou sair. Aí, ó, bem novo. Aí a ausência disso, nesse caso aqui, ó, a ausência como eu já tinha mencionado, ela vai ocasionar o isolamento social. E para o isolamento social, existem alguns mecanismos da sociedade que vão reforçar esse isolamento, que são as atitudes que, tanto social quanto individual, as atitudes sociais, como a segregação o preconceito que causa a segregação social, e a segregação individual, como alguns tipos de transtorno, predisposições a pessoa não gostar muito de conviver em sociedade, e vários outros, timidez, né, aqui um exemplo, e a principal delas que é a atitude de ordem social, que vai envolver aí os princípios étnicos. Galera, nossa, vou ter que mudar essa aqui, deixa eu já mudar aqui para... se bem que... deveria ter me atentado a isso. Mas étnicos, religiosos, de sexo, gênero, sexo também não, é gênero. Nossa Senhora. De gênero, sexualidade, pensamento de origem, que daí entra a questão da xenofobia. Desculpa novamente a ignorância. No caso, tu colocou tipos de preconceitos por cor, no caso. Seria errado, então, no caso, falar errado. dessa maneira. Isso, seriam os étnicos, galera. Porque, numa forma simplista, a gente usa preconceitos de cor, porque daí está atrelado ao racismo. Só que, quando a gente fala preconceito de cor, entende-se que exista preconceitos
por exemplo, contra brancos, o que não existe, galera. Não existe racismo reverso. Entendi. Tá? Então, a gente fala étnicos, porque daí pega uma etnia, né? Ah, mas tem etnias que são de povos brancos, mas daí talvez entraria numa xenofobia, mas não entraria no racismo, tá? São vários tipos peraí, deixa eu ver. Mas vários outros tipos de preconceitos, tá? Étnicos, religiosos, sociais, que daí preconceito de rico contra contra pobre, né? O que acontece no Brasil, né? Principalmente as pessoas que acham que são ricos, que odeiam pobre, mas não são ricos, são pobres também. Mas isso são vários problemas da sociedade. Aí, como eu tinha mencionado, os controles sociais, né? Que são os controles sociais, são os mecanismos que intervêm para que as pessoas elas cumpram os fatores sociais, que são aqueles tipos são os hábitos sociais aprendidos, né? E elas vão ser usadas para que o indivíduo se comporte de maneira desejável, né? Podem ser formais, como as leis que a gente tem na sociedade, que são institucionalizados, né? As leis de trânsito, as leis civis, as leis trabalhistas, e tem os controles informais, que são as compartilhadas por crenças, mordi a língua, ou costumes, né? Por exemplo, a religião, ela é um controle formal. Lá na Bíblia está dizendo várias coisas que muitas pessoas seguem à risca aquilo. Se vocês compartilharem qualquer coisa, comentar lá em publicações de aberto ao público, vai vir uma pessoa que vai falar: ai, mas na Bíblia está dizendo que isso é errado. Ela tem uma religião, há muitas religiões no mundo, só que a religião ela é um controle informal, ela não deve ser regimento da sociedade. Lá, na quebra da monarquia, houve a quebra não, né? Ai, meu Deus, esqueci a separação entre Estado e religião, né? E a gente não pode deixar que a religião interfira no Estado, embora as pessoas façam isso, né? A religião, ela interfere no Estado. Exatamente, Robson. O Estado deveria ser laico no Brasil, mas a gente tem uma bancada evangélica. Cadê a bancada muçulmana, a bancada quilombola não é religião. A bancada umbandista, a bancada candomblessista, a bancada espírita. Então, algumas coisas, elas acabam sendo incoerentes no nosso governo, porque a gente não é um Estado cristão. Eu não estou sendo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando deixem de ser cristão, é errado ser cristão. Vocês têm o direito de ter qualquer tipo de religião. Se vocês nasceram cristãos, estão felizes e estão contentes com isso, ótimo. Se vocês são experimentativos, querem ser espíritas, candomblecistas, budistas, vocês são livres para fazer o que quer, porque o nosso Estado, ele é laico, né? E todas as religiões, não só o cristianismo, mas é que eu coloquei um exemplo porque é algo muito visível na nossa sociedade, é a questão da Bíblia atrelada à religião cristã, né? Então, o controle informal são as regras que são compartilhadas como crença e costumes, tá? Por exemplo, um costume que a gente tem de não fazer. Por exemplo, o que o Caio tinha falado antes, sobre a manga com leite. É um costume que algumas pessoas têm. E é quase que uma regra. Tem mãe que Deus me livre. Se o filho comer manga e depois tomar leite, nossa senhora, ela tem um treco, um infarto, e ao invés do filho morrer, ela morre, né? Por quê? Porque ela foi ensinada aquilo, e é um controle social. Então, há costumes, né, em algumas sociedades. A mulher, ela casa muito cedo, é casamento arranjado, ela não pode casar com outra pessoa. Se o marido não gosta dela, ela é devolvida ao pai, nunca mais pode casar. É errado? Gente, pelo amor de Deus, totalmente errado. Mas é um costume da sociedade. Deveria ser quebrado? Deveria ser quebrado. Mas, infelizmente, a nossa ONU, não sei por que ela existe. Mas outros costumes, né?
que acabam regendo a sociedade. Por exemplo, bom, já falei vários exemplos de costumes informais. Deixa eu ver. Sim, e é um preconceito. O que, Amanda, que é um preconceito? Deixa eu esperar ela responder. Mas... claro, com certeza. É uma sociedade conservadora, ou talvez até ultraconservadora, e extremamente machista, né? Patriarcal nem se fala. Leonardo, eu sou homem. Eu tenho que saber sobre machismo, patriarcasmo? Sim, você tem que saber, tá? Mas nessa mulher, não. Todo mundo tem que saber, né? O machismo ele só vai sumir da sociedade se todo mundo aprender a não ter, principalmente os homens, a não ter atitudes machistas e não somente isso, mas também lutar por políticas que sejam igualitárias, né? Equalitárias para gêneros, né? A mesma coisa para outros preconceitos. Não precisa ser preto para lutar contra o racismo. Não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. E assim sucessivamente, galera, tá? Vocês não são árvores, mas eu espero que sejam contra o desmatamento ilegal, né? Então, isso é algo que entra na questão da fraternidade, lá nos 3 ideais democráticos pautados na Revolução Francesa, ok? Arrasou, Vanessa, isso. E galera, sociologia, a gente sempre vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o movimento social, sobre feminismo, movimento negro, movimento LGBTQX+, vários tipos de movimentos sociais. E assim, vocês têm que saber porque o vestibular cobra. O vestibular vai cobrar questões atreladas a isso. Ano passado caiu Angela Davis, que é uma filósofa contemporânea, nossa, magnífica. E ela defende tanto, ela pauta sobre o racismo na sociedade e sobre o machismo na sociedade. Já mandei, Guincho Cezinha César, que eu não sei o nome também. Já mandei a chamada, tá? Deixa eu ver se eu consigo colar de novo. Pior que não. Então, vocês têm que dar uma lidinha sobre isso. Beleza, galera? Deixa eu só puxar a chamada aqui. Faz assim, César, eu vou mandar logo quando acabar a aula, senão eu vou perder um tempinho aqui, tá? E aí tem a questão do controle interno e do controle externo, que foi, isso aqui é proposto por esse sociólogo, Bobbio, que ele faz distinção de controle, que é denominado tanto por externo, que são aquelas intervenções diretas do meio social ou que contribui para o meio, para a exclusão social, que no caso a polícia, que faz a verificação do cumprimento das leis, e o controle interno, que são a consciência da parte do indivíduo, né? Que é aquelas regras interiorizadas, ou seja, eu sei, eu aprendo, é claro, mas eu sei ali na escola que eu levanto a mão e peço para o professor para ir ao banheiro. Que daí entra a questão de normas e valores. Interno, porque é do indivíduo, e externo, porque é externo ao indivíduo, é da sociedade. Beleza? Aí a questão das interações sociais, né? As interações sociais, elas têm a interação social recíproca, que quando ocorre a interação entre todas as partes, onde ambos acabam interagindo entre si, como uma roda de amigos. Se você sai para tomar uma cervejinha, um suquinho lá com os seus amigos, você está interagindo com eles. É uma interação social recíproca. Se você está assistindo TV, é uma interação social não recíproca. Você está assistindo o jornal, só que você não está interagindo com a apresentadora do jornal, ok? E aí, os grupos sociais, galera. Os grupos sociais são aqueles que são determinados pela interação que é estabelecida entre as pessoas. Podem ser interações mais próximas, podem ser interações mais diferentes, e uma pessoa, ela é inserida em vários grupos sociais. Eu, Leonardo, sou inserido no grupo social da família,
da faculdade, dos amigos. Se eu fizesse aula de inglês no grupo da aula de inglês, se eu frequentasse igreja, no grupo da igreja, se eu frequentasse clube de leitura de livro, do grupo social de cultura de livro. Então, o indivíduo ele faz parte de vários grupos sociais na sociedade. E eles são grupos primários, secundários, terciários, secundários, perdão, intermediários, e tem a questão dos grupos e dos agregados, ok? E aí, como eu já mencionei, são os grupos da escola, da faculdade. Como que eu sei que se faz parte desse grupo? Se compartilha histórias, interesses, valores incomuns, né? Na família eu compartilho valores semelhantes, histórias, tradições, e assim sucessivamente em qualquer um dos grupos sociais. Primários, formados por grupos, geralmente, grupos pequenos, né? E eles são estabelecidos por relações mais íntimas, que é a família, né? Os amigos, e geralmente essas relações, elas são mais duradouras, né? A família, em alguns casos, eu me desvinculo dela, se eu for embora daqui e nunca mais ver, mas eu sempre vou estar ali com a minha família, né? Na maioria dos casos. E elas são contatos normalmente diretos, ok? Secundários, que daí são os outros grupos sociais, um pouco de maior dimensão, um pouco maior do que a família, e são mais organizados, que daí entra a questão da escola, da religião, né, da igreja, e os grupos intermediários, escola mentira, ela entra no terceiro aqui, que são um contato um pouco maior, que podem ser incluindo esses grupos, tanto primário quanto secundário. E o contato intermediário, galera, ela é exclusivo da escola, tá? Que a gente acaba desenvolvendo relações mais íntimas, só que elas têm um menor contato. Chamados de comunidades. Não, porque esses grupos sociais, eles estão... depende. Se for um grupo social, um grupo primário, talvez. Mas os grupos sociais de maior espectro, eles já são da sociedade. Só que eles são grupos sociais, então eles seriam da sociedade, tá? Então, eu vou pesquisar, Caio. Aí eu trago, mas agora trouxe o nó para minha cabeça. Léo. Ai, que susto. Fale. O trabalho é um grupo intermediário? O trabalho é um grupo intermediário, um grupo social intermediário. Porque você é uma dimensão maior, compartilha de mesmo interesse, mesmo objetivo, que é trabalhar, só que ele não é duradouro, né? Ele não vai durar a tua vida inteira. Ele é duradouro num certo momento, mas ele não tem uma relação mais íntima. Os grupos sociais, eles são da sociedade, que daí a gente tem a questão que a gente já trabalhou lá no começo da aula, entre comunidades e sociedades, e os grupos sociais, eles entram na sociedade. Eu vou pesquisar esse grupo. É claro que nas comunidades vão ter grupos sociais primários e grupos sociais, só grupos primários, na verdade, porque é menor. Mas a sociedade, ela vai ter diversos grupos que vão abranger cada vez mais. E na sociedade a gente tem contatos sociais maiores. E aí tem a questão de grupos e agregados. O que é um grupo e o que é agregado? Um grupo, você tem que ter interesse em comum, né? A escola é um interesse em comum, religião é um interesse em comum. Aqui numa manifestação, eu vou defender lá, ó, aqui Make Racists Afraid Again. Faça os racistas ter medo novamente, né? É uma marcha, um protesto contra o racismo. Então, todo mundo que está aqui partilha de um único objetivo e de ideais comuns. Ai, meu Deus do céu, a rave. Ai, tu me pegou, menino. Festa, eu não sei se é um grupo social ou é uma... Não, é um agregado. Porque, embora você esteja lá porque você tem o interesse de se divertir, você não desenvolve contato social, tá? Você não tem uma interação. Se bem que na rave você tem muita interação, né? Ai, gente, rave...
Cara, você me pegou. Mas aqui na rave, embora você tenha um contato ali mais próximo, né? Vá com amigos, a rave como si, ela não é um. Não, rave. A rave tu diz de festa, né? Não, não é um grupo primário. Ela é um agregado, ela não é nem grupo. Porque as pessoas, embora estejam ali porque queiram se divertir e tenha pessoas que sejam amigas, todas as pessoas, elas não estão interagindo. Você não interage com todas as outras pessoas. Você não tem os mesmos interesses exatos para estar naquele lugar. Um quer ir ali para se divertir, outro quer para se distrair, assim sucessivamente. Então, ela é um agregado social. Um agregado é que a interação entre as pessoas, ela é muito líquida. Dulcinea, ela é muito superficial. A fila de um banco, por exemplo, é um agregado social, beleza? Aí, por fim, a gente tem. Eita, Cacilda. A gente tem as instituições sociais, que as instituições são instrumentos que elas são tanto reguladoras nas sociedades quanto normativas das ações humanas. A Dulcinea está desesperada aqui. E elas acabam reunindo tanto regras e alguns tipos de costumes que são reconhecidos pela sociedade, tá? Os grupos, eles são interdependentes, ou seja, eles atuam, não atuam de forma isolada. A instituição da família, ela não atua de forma isolada. Ela atua em conjunto com a instituição da escola, que instituição... Vem, né? Deixa eu mostrar ela. Com a instituição religiosa, vem... Com a instituição do governo, deixa eu pegar ela. Calma, menina, o que você tá desesperada? Ó, essa é a Dulcinea, ela vê um inseto, aí ela tá desesperada querendo pegar ele. Mas ela não... Ai, meu Deus, sai no rabo da Tieta. Aqui, ó. Muito linda. A Mia ronronando. Já te dou comida, calma. E aí perdi o fio da meada, falei da gata. E elas não são isoladas, tá? E elas acabam surgindo para suprir todas as necessidades humanas. A família, ela não é a única responsável pela educação, né? Então tem a escola, tem a sociedade que atua nisso. Então tem as instituições espontâneas, que são aquelas... Isso aqui eu vou passar muito rapidão, que a instituição espontânea é aquela que meio que tu não escolhe. Elas surgem de forma espontânea a partir de relações estabelecidas. Primeiro, no caso, a instituição familiar, que é a instituição no qual a gente faz parte desde que nasce, né? E daí... beleza. E aí entra a questão de casamento, mas vocês dão uma lida. Que a gente já passou do horário, vou passar bem rapidão aqui, ó. As instituições reguladoras são aquelas que realmente regulam os aspectos da sociedade, de forma formal. Que daí entra a instituição de ensino, né, as escolas, as universidades, e as instituições religiosas, que entra na questão de ensino de dogmas, crenças, tradições e etc. E as instituições operacionais, que daí é instituição econômica, instituição política, instituição de lazer, tá? Mas essa questão da instituição, ela é muito tranquila, e vocês... saiu da página. E vocês dão uma olhadinha aqui no final. Eu vou ter que... já é 10h40, então se eu delongar mais isso aqui, a gente vai ficar até as 10h50, beleza? Próximas aulas, o que a gente vai falar? Né? Não são só 3 aulas, são um pouco mais... Só que eu selecionei por foco da sociologia. Teorias aqui vinculadas aos sociólogos, né? Teorias de conflito, escolha racional utilitarista, funcionalista, microinteracionalismo, cultura e ideologia, a gente vai falar sobre diversidade cultural e ideológica, relações étnicas, raciais, trabalho e classes sociais, política e cidadania, concepções de Estado e poder, direitos e etc. Galera, dúvidas? De cada obra não, Bruna. Mas a gente vai falar de cada teoria. Galera, 1 minuto, peraí.
Voltei, galera. Desculpa, minha gata tava na janela e eu moro no segundo andar. E é bem arriscado, tá? Perdão. Vou tentar. Na próxima aula eu mantenho as janelas fechadas para evitar isso, mas é que meu coração parou aqui. Beleza, deixa eu ver. Bruna, é que assim, tem alguns sociólogos, como Engels, que na verdade é um filósofo, mas Karl Marx, que tem obras específicas, mas dificilmente a gente vai ter obras específicas que o vestibular cobra. A gente tem as teorias, né, as escolas as sociológicas, que a gente vai estudar. As aulas eu casei com o que a UFPR pede, mas eu estou tentando suprir tudo que a universidade pede, tá, para o vestibular. Se tiver, tchau, Isa, se tiver alguma obra específica, a gente vai estudar. Por exemplo, no ano passado, ou retrasado, caiu sobre o Manifesto Comunista. Aí a gente vai ter que dar uma olhadinha sobre isso, até não vai dar para ler todo ele, estudar todo ele, mas a gente vai dar uma olhadinha sim, tá? Outras dúvidas? Deixa eu puxar, enquanto vocês ou escrevem ou coisam aí, eu vou colocar, cadê? Presença, para quem não preencheu, preencher a presença, e daí a gente já encerra a aulítia. Boa noite, Léo. Boa noite. Você vai fazer pergunta ou você está se despedindo? Ela se despediu. Ok. Tá. Estão mandando aqui. Obrigado. Galera, quem quiser ir à aula, eu já encerrei a aula, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o vestibular, sobre a sociologia, sobre biologia, se quiser perguntar agora, pode tirar, tá? Boa noite. Não se esqueçam que amanhã tem aula de química, tá? Até mais para quem tá indo. No meu curso que eu selecionei, na parte da prova específica, só tem história. Então, o curso é história e na específica é história. Então, não vai ter aquela outra parte de textos que você falou, né? Não, tem. Todos têm. Todos têm. A específica, ela é o que é específico para o curso, mas a segunda fase, ela engloba a redação e a específica. Os cursos que não têm específica, eles só têm a redação. Mas todos dão. Entendi. Ai, que legal a história. A Jo vai gostar. Sim. Obrigado. De nada, Robson. Mais alguém? Boa noite. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Pode falar, Lu. Então, eu fiz a inscrição para medicina veterinária e eu vi lá que tinha 24 vagas gerais, assim, para ampla concorrência, que eu não quis pegar de nenhum tipo de vaga preferencial. É muito difícil competir com 24 vagas? Depende. Porque a questão vai depender dos outros participantes também. Mas só que assim, tem um amigo meu que ele fez não sei quantas vezes a prova do vestibular da UFPR e hoje em dia ele está no 3º ano de medicina. Ele passou. Inclusive, eu vou mandar o perfil dele lá no grupo para vocês seguirem, que ele dá umas dicas bem legais para se dar bem em vestibular, né? E ele falou, numa das publicações, ele colocou que o legal para você fazer a prova é não se preocupar com os outros, né? Se preocupar em você ter um bom desempenho. Se você estudar bem, né? Tiver um bom desempenho no dia, tiver um preparo bom, vai chegar no dia e os demais candidatos não vão influenciar muito para você. É claro que no universo lindo... deixa eu encerrar aqui. Peraí, deixa eu encerrar a gravação. No universo lindo,